Shalom, meus amados, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Leandra Freitas, imagem e semelhança do Criador, e estou aqui mais uma vez para meditarmos e orarmos a respeito da palavra de Deus, que está em Tiago, capítulo 1, versos 12 ao 15, que fala a respeito das provações e tentações. Verso 12. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O que são provações? Provações são situações da nossa vida, dificuldades, lutas, que muitas vezes servem para modular nosso caráter, para Deus nos provar realmente se somos de fato aquilo que dizemos ser nas pregações, no louvor, na nossa profissão de fé, né? Muitas vezes somos provados com fogo muito ardente, como foram provados Sadraque, Mesaque e Abednego, e não abriram mão de sua fé, não abriram mão da santidade, não abriram mão da sua comunhão com Deus, foram leais até o fim, ainda que fosse com morte. Provação é o que Jesus passou na cruz, né? E ele ali mesmo, sabendo que sofreria em seu próprio corpo a rejeição do Pai, porque Jesus carregou sobre si nossas dores e pecados, e então ele estava ali envolto em pecado. Aquela cruz e toda aquela situação espiritualmente representava todos os nossos pecados. Então, ele ali ficou afastado do Pai. E foi no único momento que ele falou, em vez de chamar Pai, né? Foi o único momento que ele falou Elohim, quer dizer, Deus, Senhor, por que me desamparaste? Porque Deus não se mistura com o pecado. Ali foi uma provação, mas Jesus foi fiel até o fim, até a morte de cruz. Mas ressuscitou, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles também foram libertos dentro da fornalha. Dentro da fornalha, né, eles foram libertos. Então, tantas e outras situações bíblicas a gente pode citar, né? Mas podemos citar, por exemplo, no nosso cotidiano, né? Por exemplo, um pai de família que muitas vezes tem ali seu emprego, seu sustento, né? Vive uma vida feliz, é servo do Senhor, adora o Senhor, mas de repente Deus permite que ele acabe sendo desempregado, né? Perde seu emprego de forma às vezes até injusta. E ali sua boca enche de murmuração, mas ele não fala, não murmura. Seu coração fica triste, revoltado, amargurado, inquieto, porque dali sai o seu sustento, o sustento de toda a sua casa, sem saber o que fazer. Mas ele não se entrega a isso, pelo contrário, ele vai, dobra os joelhos e vai buscar ao Senhor, e vai adorar ao Senhor. E não importa por quanto tempo, mesmo ele não sabendo o que fazer, nem como vai viver, nem manter sua família, ele prefere seguir aquilo que está descrito na palavra de Deus. Não murmurar, não ficar ansioso, não ficar debatendo com Deus, porque quem é o homem para debater com Deus, né? E assim como Deus permitiu que Jó fosse provado, e Jó passou por tudo aquilo, perdeu seus filhos, seus bens, até mesmo sua esposa, mandou que ele blasfemasse contra Deus e morresse. Mas Jó foi fiel até o fim e Deus o honrou com honra maior do que ele tinha antes, né? Restituindo tudo que ele tinha, e em dobro. Então, um pai de família que passa por essa situação e ele
Deus vê sua fidelidade, sua lealdade, que sua fé é firme, é digna, é honrada. O inimigo não lhe resiste e acaba fugindo dele. E então que Deus vai e lhe honra com algo surpreendente, maior do que ele imaginava, do que ele desejava, muito maior. Isso são provações. Né? Provações são situações que você não arquitetou, que você não é fraco para cometer, que você não pediu para acontecer, que você não deseja para si, nem para o próximo, mas aconteceu. Deus permitiu. Deus permitiu em sua vida. E então você, com muita humildade, se sujeita a Deus nesse deserto e passa por ele, dando glória ao Senhor, sofrendo, chorando, suplicando, né, pedindo a Deus para passar isso logo, né? Você pede ajuda em oração, Deus vai suprindo as necessidades, Deus vai dando escape, Deus vai dando, sabe, demonstrações de sua presença na sua vida. Nas provas, Deus sempre se mostra. Sempre está conosco, sempre, 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 sempre. Dificilmente, praticamente, eu digo que nenhuma vez aquele que é crente de verdade se entrega ao mundo quando passa por uma prova. Pelo contrário, ele se une ainda mais ao Senhor, porque ele passa a enxergar a Deus em cada situação de deserto que ele passa. É difícil, é triste, né? Mas ele sabe que Deus está com ele. Agora vamos ver sobre as tentações. Verso 13, 14 e 15. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal e a nenhuma pessoa tenta. O que são as tentações? Tentações são situações, são desejos, sentimentos que vêm do homem e que são conscientemente pecado. O homem sabe que é pecado. O homem sabe que desagrada a Deus. O homem sabe que prejudica alguém, ou a ele mesmo, principalmente a ele mesmo, mas geralmente tem consequências também contra outra pessoa. O pecado é isso. O homem, vamos dar o exemplo que eu dei. O homem, ele tinha seu emprego, pai de família e tal, perdeu o seu emprego, Deus permitiu que ele perdesse seu emprego. Isso é uma prova. Mas ele é tentado a xingar, tentado a blasfemar, tentado a murmurar, tentado a falar contra Deus, tentado a arrumar confusão contra seu ex-patrão ou seus ex-colegas. Tentado a beber, porque não aguenta esse aperto de mente, essa aflição, e aí vai para o bar beber, para esquecer os problemas, para desabafar suas amarguras, ou tentado para desabafar suas emoções, atrair a esposa, ou agredir a esposa, ou agredir aos filhos, ou maltratar todo mundo dentro de casa. Isso são tentações. É o mesmo que ocorreu a Caim, quando por inveja desejou matar Abel, e Deus disse a ele, isso está em Gênesis 4, verso 7, se não me engano. Deus disse, a tentação está à sua porta, cabe a você resistir ou não a ela. É uma escolha. A tentação é uma escolha. É uma fraqueza do caráter e da espiritualidade do homem. Várias são as formas de tentações, mas veja bem que a tentação é sempre algo voltado para você infringir os princípios com o Senhor, infringir sua alma, sua salvação, e infringir o direito de outro, o valor do outro, o respeito ao outro, né? Quem tem inveja, tentado pela inveja, vai machucar alguém. Quem tem sido tentado pelo adultério, vai machucar o esposo, a esposa. Quem é tentado a fazer qualquer tipo de coisa, vai machucar alguém, mas principalmente o Espírito Santo. E em segundo lugar, a sua própria natureza, porque quando o homem faz isso, ele peca também contra si mesmo, porque ele está tirando de si a salvação,
está tirando de si a paz e está dando legalidade ao inimigo para ter poder e autonomia sobre sua vida, controle sobre sua vida, sobre sua identidade, sobre seus relacionamentos, sobre suas finanças, sobre suas emoções, sobre suas decisões. Infelizmente. Aí continuando, né? Verso 14 diz assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo que há em si, sendo por ele iludido e arrastado. Ou seja, cada vez que você cede à tentação, você se torna escravo dele. E aí, cada vez mais, você se submete ao domínio daquele que está sobre você. O que é que te domina? Qual é a fraqueza que você tem? Você tem que reconhecer. Sou viciado em pornografia, sou viciado em cigarro, sou viciado em olhar mulher, mesmo tendo a minha. Sou viciado em jogos, sou viciado em futebol, sou viciado em estar em mesa de bar. Tantas são as coisas que te dominam e às vezes a gente nem tem noção, né? Você nem tem noção. Sou viciado em novelas, sou viciado em doramas, sou viciado em comprar, sou viciado em gastar. Tem vários tipos de vícios, tem vários tipos de tentações. E todas têm foco em desonrar a Deus, porque você idolatra isso. Você é viciado em drogas, você tem compulsão por qualquer coisa que te domine. Você tem isso como um Deus e nem sabe. Então, isso te ilude e te arrasta para o mal, para o inferno. Em seguida, esse desejo tendo concebido, ou seja, quando você comete o ato, você se deixa dominar, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Morte espiritual, morte física, porque a alma percebe, sabe que cometeu pecado. E aí o inimigo vem na sua própria mente te acusando. E as pessoas que às vezes até te induziram ao pecado, né? Elas mesmas apontar o dedo para você, vão rir na sua cara, vão dizer que você não tem credibilidade, que você não é crente, que você é fraco, que aquilo outro, que seu discurso é hipócrita, tantas e tantas outras situações. Até mesmo você terá vergonha de si mesmo. E gera morte de casamento, gera morte de amizade, gera morte de emprego, gera morte de relacionamentos entre pais e filhos, filhos e pais, gera morte de tantas outras coisas, mas principalmente gera nossa morte. Por isso devemos ter muito cuidado com aquilo que temos feito e falado, porque sobre tudo prestaremos contas. E melhor ser provado pelo Senhor e honrado por Ele, porque Ele vê que nós temos caráter, que nós temos integridade, nós temos um amor sóbrio, real e verdadeiro por Ele, acima de tudo e de todos, do que viver sendo escravo das tentações, dos pecados, dos vícios, das manias, de tudo aquilo que nos escraviza e nos conduz ao inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Em nome de Jesus. Pai, oremos. Pai amado e soberano, agradecemos por Tua palavra, que mais uma vez nos ensina que o Teu caminho sempre será o melhor. Sempre será o melhor. Sempre será o melhor. Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa força. Pai, no período dos governos dos medos e persas, quando o teu povo estava escravizado, subjugado àquela nação, o Senhor levantou a rainha Esther e ela foi colocada numa situação de provação, ou ela tinha coragem de enfrentar o rei, mesmo podendo ser rejeitada e podendo morrer pela ousadia, ou ela mesmo assim encarava essa situação em prol do seu povo, né? Ou ela simplesmente dava uma de que não
tinham que fazer e deixava a situação ocorrer como estava sendo planejada pelos inimigos de Israel. Mas o Senhor a usou, a encorajou, ela jejuou, ela intercedeu, convocou o povo para jejuar, interceder por esta causa, por aquela causa, aliás. E o Senhor a honrou, viu sua fidelidade, viu que ela realmente se levantou com propósito, que entendeu a prova. E ela então encarou a situação, desce o que desce, encarou. E o Senhor a honrou, dando vitória ao povo de Israel, preservando a vida da rainha e dando-lhe ainda honra e mais honra ainda como rainha do rei Assuero. Grande tu és, que cada um de nós venha se levantar como ela se levantou diante das provas e situações, com fidelidade, com coragem, com ousadia, com fé, não se rendendo à tentação de cruzar os braços e deixar a situação nos dominar, o pecado nos dominar, o comodismo nos dominar, o vício nos dominar. Pelo contrário, nos levantarmos como soldados fortes e valentes, ainda que com pequena força, mas o Senhor é nossa força, o Senhor é nossa salvação, e que diante das situações, das provas dessa vida, venhamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus, por cada família, por cada pai, cada mãe, cada jovem, cada criança, cada adolescente, cada idoso, cada patrão, cada empregado, cada pessoa aqui representada, em nome de Jesus, que se levanta com ousadia e fé, suportando com fidelidade e perseverança em oração e jejum, às vezes com choro, às vezes precisando de ajuda, às vezes precisando ser animado, reanimado, e muitas vezes de novo animado, reanimado, mas com fidelidade, persiste, resiste ao mal e persevera e suporta a prova, dando glória ao teu nome, honrando o teu nome e vencendo o inimigo, vencendo as tentações, vencendo as lutas dessa vida com santidade. Obrigado, Senhor, que cada vida seja reconhecida diante de Ti e que seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, nos dá sonhos de revelação, sonhos reveladores. Fala conosco, visita, traz a cura, milagre durante o sono, abre portas, dá oportunidades, realiza sonhos, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, responde às orações dos teus filhos, tuas filhas, em nome de Jesus, e nos dá uma quarta-feira próspera, rica, cheia da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados, obrigada por tudo. Continue conosco e deixem seu like, se inscrevam no canal, incentivem outras pessoas a se inscreverem. Muitíssimo obrigada pelos novos inscritos. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, prosperando suas vidas, trazendo paz, alegria, salvação, cura, muita intimidade e comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.